domingo de celebração ao Senhor, e nós queremos dar tudo a Ele, porque Ele é digno. Então eu te convido a fazer isso, a erguer a voz, dobrar o coração e dar ao Senhor a glória que é devida. Vamos juntos. Aqui está o Cordeiro que se deu, o seu poder a morte Ele venceu, que tem nas mãos o mundo a quem amou, nos deu a vida e nos santificou, o Rei. Aqui está o povo que escolheu andar, seguir a luz que Ele nos deu, e o seu louvor iremos declarar, pois nos chamou de volta ao nosso lar, o Rei. E nós, ergue a voz, e nós viemos celebrar ao Rei que hoje vive está. Cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar do nosso amor. E então veremos todas as nações um dia rendendo os seus corações, cantando bem alto que só Ele é Senhor, o Rei eterno, o nosso Redentor. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar do nosso amor. Vamos declarar louvor ao Rei. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Declare isso. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. E nós viemos celebrar ao Rei
disso nós respondemos a Ele com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de ser. Vamos juntos cantar isso? Nossa história mudou, Senhor, quando te conhecemos. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. E agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Quando eu te conheci, Jesus, quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. E agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, para a vida. E agora como é que respondemos? E a vida que eu vou viver agora, e é pra um motivo bem maior que o meu, o poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. Vamos com força declarar isso. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu, o poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. Agora, aleluia. Essa cruz muda a nossa história, restaura a nossa vida. Então vamos juntos. Éramos casa antiga, mas dia após dia Ele vem nos restaurando, Ele vem mudando, Ele vem fazendo tudo novo, Ele vem alinhando todas as coisas.
janelas vazias, torneiras que vazam, madeiras em pedaços, móveis jogados, paisagens frias. Uma casa antiga, com paredes quebradas, portas estragadas, janelas vazias, torneiras que vazam, madeiras em pedaços, móveis jogados, paisagens frias. Assim sou eu, assim é você. Um dia alguém escolheu por nós e ele chegou, mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma o sonho, reforma tudo. Ele vem, mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma o sonho, reforma tudo. Deus consultou. Assim sou eu, assim é você. Assim sou eu, assim é você. Um dia alguém escolheu por nós, mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma o sonho, reforma tudo. Ele vem, mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma o sonho, reforma tudo. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma o sonho. Ele vem pra restaurar tua vida, pra fazer tudo novo. Mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma o sonho, reforma tudo, 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 tudo. Deus protetor. Mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma o sonho, reforma tudo. Essa é a promessa de Deus. Mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma o sonho, reforma tudo. Deus construtor. Amém. Olá, IBC Fortaleza! Sejam bem-vindos a mais um domingo da série Vida e Saúde. Estamos falando do Evangelho que é integral, falando sobre saúde física, mental, relacionamentos, finanças, enfim, tudo o que você precisa saber para manter sua vida plena diante de Deus. Além dessa programação que você assiste aqui no domingo, temos nossas lives,
que acontece de segunda a sexta no nosso Instagram, @IBCFortaleza. Então ativa as notificações e fica ligado no que vem por aí. Quem também está no ritmo do Vida e Saúde é o Mais Bíblia. Próxima quarta, dia 12, daremos continuidade à série Eclesiastes, com ênfase na vida espiritual, relacional, física e mental. Os encontros acontecem no nosso canal no YouTube, IBC Fortaleza, às 19h30. Amanhã, segunda-feira, teremos de 6 às 7 da manhã o Mais Oração, acontecendo no nosso Instagram, @IBCFortaleza. Um tempo maravilhoso para você compartilhar a palavra e orar. Então já programa seu despertador e vem orar com a gente. Próximo sábado, dia 15 de maio, teremos mais uma edição do Som e Vida. O tema será saudável. Vamos refletir sobre o ensino de Jesus no Sermão do Monte, onde somos comparados ao sal, a sermos sal para a humanidade. Essa programação ainda será online, às 18 horas, no nosso canal no YouTube. Por hoje é só. Até o próximo domingo. Tchau! Olá! Bem-vindos a mais um encontro da IBC Fortaleza. Eu sou Aristides, um discípulo de Jesus na jornada, tentando viver um dia de cada vez na dependência do Senhor Jesus, buscando nele força, inspiração, esperança para dias melhores, esperança para continuar o caminho que Ele tem para cada um de nós. O nosso Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. E é claro, isso não quer dizer a ausência de problemas, a ausência de situações difíceis, mas Ele usa todas essas circunstâncias para o nosso bem. Então, se você quer caminhar conosco nessa jornada de aprender mais de Deus, junte-se a nós. Você é muito bem-vindo nesse tempo, inclusive, que nós estamos falando sobre a saúde integral do ser humano. Não só nos aspectos da vida espiritual, mas também física e emocional. Estamos vivendo uma série de ministrações aos domingos e hoje também falaremos desse assunto, vida e saúde. Fica com a gente, daqui a pouquinho iniciamos um tempo de ministração nessa área. Mas falando no cuidado espiritual, emocional, da nossa saúde como um todo, é muito importante contar com a ajuda de pessoas ao nosso redor. A igreja, na verdade, é isso, uma comunidade de pessoas que caminham juntas com um propósito: amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus, levar esperança àqueles que precisam. E você pode estar perguntando, mas e o culto? Bom, já temos uma data marcada para o nosso retorno gradual com os nossos encontros de grande ajuntamento, os nossos encontros de celebração, de adoração e de comunhão. Quanta saudade desse tempo, não? Então marca na sua agenda, dia 16 de maio, inicialmente apenas com o encontro da manhã, às 8h30. Então, além de abrirmos o campus a partir de amanhã, sempre de 6 da manhã às 6 da tarde, marca na sua agenda nosso próximo encontro presencial aqui, nosso tempo de celebração, de grande ajuntamento, domingo, 16 de maio. E eu estou aqui já, aquecendo os motores e preparando todo o campus para receber todos vocês e nossos amigos, nossos visitantes. Momento de alegria para a gente poder retomar com os procedimentos de saúde, aferindo a temperatura na entrada. Você precisa vir de máscara e trazer a sua garrafinha de água também. A nossa área de alimentação não estará disponível nesse momento. E eu estou aqui do lado do Espaço Radical para compartilhar de algo muito especial que aconteceu nos últimos dias. Durante a pandemia, a Fundação Batista Central tem atuado com relevância no sentido de alcançar as pessoas que mais precisam, as pessoas que mais têm sofrido o impacto econômico, reflexo da pandemia e do isolamento social. Tem um vídeo muito legal que eu queria compartilhar com vocês. Olá, eu me chamo Davis, sou assistente social aqui da Fundação Batista Central e hoje é um dia muito especial para todos nós, um dia de mobilização das instituições locais em prol dessa comunidade, um período tão difícil que a pandemia trouxe tantas dificuldades, desemprego, insegurança alimentar e tivemos que paralisar alguns projetos, repensar as ações
mas ao mesmo tempo a parceria nos fortaleceu, né? Nós resolvemos unir as nossas forças, os nossos potenciais em prol do bem dessa comunidade. Então isso nos permitiu fazer uma troca de informações, né? Cruzar os dados para poder atender o maior número de famílias. Então é uma grande alegria hoje ter aqui na nossa propriedade, que na verdade é nossa mesmo, é da Fundação, é da Associação Anjos do Céu, é da Visão Mundial, da Associação Santo Dias, 600 famílias aqui sendo atendidas por essa troca. Né? Agradecer a Selmária, da Visão Mundial e da Associação Santo Dias, que abraçou essa causa, é o maior mobilizador, mas também nós estamos aqui junto, compondo, agregando. Então, para além dessa ação emergencial, a importância dessa rede, dessa teia, né, de potencialidades, de talentos, para pensar projetos, ações em prol do benefício dessa comunidade. Muito bom estar aqui, a Casa do Bem se faz presente através dos projetos também que a gente pensa a longo prazo, mas agora em prol do bem dessa comunidade e contando com os nossos parceiros. O mais importante aqui não são as nossas instituições, mas o importante é o objetivo que a gente está alcançando com a união dessas três instituições, Sim. tanto de famílias que nós estamos alcançando. Então, como são 600 famílias, né? Sim, que nós estamos alcançando. E juntos a gente vai alcançar mais pessoas ainda. E quando levantam pessoas, porque eu represento a Associação Anjos do Céu, junto com a Associação do Santo Dias e a Fundação Batista, e quando a gente se junta, né, em um único objetivo, de atender muitas famílias, a gente consegue, né, levar o quê? Não só o que está faltando na casa do próximo, mas também o amor ao próximo, através das nossas ações. Olá, eu sou Selmária Simão, coordenadora da Associação Santo Dias, parceira aqui no estado do Ceará da Visão Mundial. Para a gente é uma felicidade enorme estar junto da Fundação e da Anjos do Céu nessa ação, porque a gente acredita que nesse momento de tantas dificuldades, o que a gente pode fazer para as nossas famílias é minimizar esse impacto que a pandemia trouxe tão negativo, principalmente nas periferias de Fortaleza, né? Então essa área aqui do Grande Santa Maria, Ancuri, é uma área extremamente carente. E a gente está aqui hoje para tentar minimizar esses impactos negativos. E como o Rafael colocou, além da doação de alimentos, o principal que a gente quer trazer para essa comunidade é a esperança de que tem pessoas, de que a gente pode fazer um pouco mais, né? Com um alimento, com dois, ou que seja, ou com uma palavra amiga, a gente pode trazer para o lado dessas pessoas mais esperança de dias melhores. Muito lindo, não? Eu queria aqui dedicar um agradecimento especial a todos os parceiros que contribuíram para que esse momento pudesse acontecer, aos voluntários que têm servido bravamente em todas as ações da Fundação Batista Central, mas especialmente a todos vocês que contribuem de forma anônima. Sim, porque a Igreja Batista Central é a principal mantenedora da Fundação, que sustenta financeiramente todas essas ações que são desenvolvidas. Então você que tem sido fiel na contribuição dos seus dízimos, de suas ofertas. E ao pensar nisso tudo, tanto a Igreja Instituição, através da Fundação, como a Igreja Corpo, organismo, pessoas anônimas de casa em casa, agindo em função de cumprir a vontade de Deus, me veio à mente um texto que fala sobre essa essência da igreja. A igreja de casa em casa e a igreja que se encontra de forma organizada no templo. O texto é o que está em Atos, no capítulo 2, versos 42 a 47. Vamos ler juntos? Que diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares, de casa em casa, para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus
e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aleluia! Essa é a igreja, desde o início, esta é a igreja hoje. Pessoas que se juntam com um propósito e que acolhem umas às outras com generosidade. Nesse momento, vamos ter a oportunidade de adorar ao Senhor dessa maneira, com a nossa contribuição financeira. Você vai ter acesso através do QR Code que aparece na tela aos nossos meios eletrônicos de contribuição. Que a Igreja de Jesus continue sendo generosa, alcançando uns aos outros também dessa forma, sustentando financeiramente a obra do Senhor, os projetos sociais que a Igreja desenvolve, a Fundação administra. Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome, pela Tua provisão, pela Tua fidelidade, a Tua generosidade que se manifesta através da Sua Igreja. Trazemos de volta a Ti aquilo que o Senhor mesmo nos deu. Glória ao Senhor por isso. Recebe a nossa oferta de adoração em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje eu vou fazer exercícios, hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verdura, mamão. Hoje passear com cachorro, hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora e o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina. Hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó ou mesmo Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices, hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora e o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora e o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Deus te abençoe. Olá, comunidade IBC Fortaleza. Eu continuo me chamando Aline, uma discípula amada de Jesus em constante processo de restauração. Nesse domingo, daremos continuidade à série Saúde e Vida, dessa vez com a participação do Dr. Hélio Rufino, médico, psiquiatra e membro desta comunidade, que falará a respeito de saúde mental. Em seguida, também contaremos com a participação do professor, neurocientista, psicoterapeuta e biólogo Ricardo Marques, que trará uma reflexão bíblica aos nossos corações. Não perca!
dia saudável a todos. Eu me chamo Hélio Rufino Cunha, ou continuo sendo Hélio Rufino Cunha, e um irmão da igreja, né, médico, médico generalista, médico geriatra e médico especializado em psiquiatria. Então, eu quero dizer assim, que é uma honra muito grande, né, de estar com vocês, de poder compartilhar visões, e a igreja me honra muito porque eu vejo uma confiança, né, pastoral, né, em me colocar em contato com um pessoal tão especial como vocês, um rebanho tão amado, né, por ele e tão bem cuidado. Eu gostaria de começar, assim, a partir de uma abertura, falando assim, que são tempos hoje de medo, né, e de incerteza, e esses tempos, né, fazem com que cada um esteja procurando, vamos dizer assim, de ênfase completa em se salvar, ou seja, escapar da morte. Então, de certa forma, quando se vem com uma proposta, né, de falar em vida saudável, parece que você está fora está em outro mundo, né, como se isso fosse algo, vamos dizer assim, que fosse paradoxal, uma vez que está todo mundo naquela de Deus por todos e cada um por si, né? E isso vamos dizer assim, dá uma impressão de que falar sobre saúde é uma coisa quase, vamos dizer assim, o contrário do que está sendo, do que as pessoas estão procurando. Nós precisamos entender que são as medidas simples, né, que têm salvado as pessoas, desde o pressuposto bíblico, né, da quarentena, lá atrás. Então, essa coisa do isolamento, né, necessário, né, social, né, são medidas simples e até comportamentais, de uma forma geral, né, que se constitui hoje nos principais mecanismos para a redução da pandemia, como muitas vezes o uso da máscara, como muitas vezes o lavar as mãos com álcool, né? Sem falar em outras coisas simples, como muitas vezes a solidariedade, a participação, quando uma pessoa mais jovem faz as compras dos mais idosos, e vários exemplos que vocês vão poder perceber. A gente precisa lembrar, né, que o bem maior continua sendo saúde. E nossa dialética com Deus sempre é de saúde. Eu não estou aqui dizendo que não vai precisar de medicamentos. Eu não estou dizendo que não é super importante todo esse esforço, toda essa economia voltada também para as coisas sofisticadas. O que eu estou dizendo é que, primeiro, lembrar que as coisas simples que são apontadas são, de verdade, as mais importantes. Vem em primeiro lugar, né? Porque a nossa diálogo, como a gente falou, o primeiro diálogo sempre é a saúde, o segundo passo é tratamento de doenças. Vocês puderam ver, inclusive o pastor Armando, na primeira preleção que ele fez, ele colocou tão claro, né, essa definição de que a saúde ela envolve, né, todo um bem-estar, um estado de bem-estar, como é definido pela Organização Mundial de Saúde, de bem-estar físico, emocional, relacional e também espiritual. Então, há sinais atuais, vamos dizer assim, de uma desadaptação, né, emocional, mental, atualmente, e isso é fácil de ser observado. Então, quais são as consequências hoje, né, psicológicas, cerebrais, de tudo que está rolando? Por que eu digo que mentalmente as pessoas estão num processo de desadaptação em boa parte da população? Primeiro é os transtornos de pânico que têm aparecido, principalmente aqueles transtornos de pânico com o subtipo que a gente chama respiratório, que as pessoas acham que estão com falta de ar, né? E saem correndo para as emergências, sentindo mesmo falta de ar, para descobrir que não tem Covid, não tem nada, né? Depois as depressões que eles estão muito relacionadas. Hoje há uma pesquisa mostrando que esse Covid, por exemplo, quando ocorre dentro de um contexto de perda de olfato e perda de paladar, normalmente corresponde a inflamações cerebrais, onde a depressão é uma manifestação muito mais relacionada à inflamação do cérebro. Depois você tem as tendências de ideação suicidas, que tem vários estudos comprovando que aumentaram bastante. Você tem estudo do College de Londres, por exemplo, que pegou quase 45 mil pessoas em estudos, né, e identificou um aumento da ideação suicida, né, na Inglaterra de forma grave. Né? Publicações como New England Journal, aqui eu poderia citar várias publicações, o abuso de álcool e drogas, que aumentou bastante,
Então, quais seriam as dicas, né, para a gente assim, melhorar a saúde mental ou mantê-la, né? E você vai ver que o que vai ter aqui são coisas, gente, bem simples que pode ser feito no nosso dia a dia, tá certo? Então, nós temos fazer atividade física regular, as caminhadas. Aí as pessoas dizem, não, eu não posso caminhar devido à questão do isolamento. Pode sim, caminhar você pode fazer uma caminhada de vereador, chamada, que é aquela que você vê as pessoas conhecidas e apenas assim acena com a mão. Mas não há problema, não há um risco aumentado em fazer caminhadas com sua máscara, né? Sem problema nenhum. E esse é um fator importante de manutenção de saúde mental. Trabalhar e estudar em horários adequados. Hoje, com essa história de trabalhar home office, né? Tem um problema que as pessoas, às vezes, mudaram os horários, não tem mais uma rotina de trabalho. Então, entra pela noite, né? Acordam, às vezes, de madrugada e vão fazer trabalhos, o que termina contribuindo para um aumento, né, de distúrbios na saúde mental. Aproveitar para ler, né? A leitura, né? É um momento tão precioso. Telefonar, encontrar amigos por meios digitais, né? Não impede da gente continuar, né, conversando um pouquinho, né, sem exagerar, mas é uma coisa tão importante esses telefonemas. Evitar pensamentos negativos, excesso de informações sobre a pandemia. Aí, meu amigo, é preciso ter cuidado nisso, porque o que tem de informação é mais desinformação e contra-informação do que informações úteis. Aí ter cuidado com o Dr. Google também, né? Porque as pessoas começam a olhar determinadas coisas e não tem uma interpretação, uma capacidade de interpretar corretamente e apenas aumenta a ansiedade e, portanto, predispõe mais ainda a distúrbio mental. Orientação, nesse caso, deve ser procurada em órgãos oficiais, né? Se você quer alguma coisa, vamos buscar órgãos que tenham já uma reputação, do que você, às vezes, olhar para determinadas informações que vêm em Instagram e outros que, normalmente, são altamente, vêm trazendo um assombro, né? Eu digo sempre que as pessoas estão loucas para matar os outros de medo para não morrer sozinho. Então, o assombro, né? Você só vê assombro. Você aparece uma pequena solução, você diz que não serve. Ou que aí, se aparece uma vacina, já entra em choque com o problema da vacina, às vezes, não ser efetiva, ou procurar um efeito colateral. Então, você fica num desespero, porque você não vê uma saída possível para esse processo. A outra coisa é manter o horário de sono adequado. Já falei nisso, mas é importante lembrar que nós precisamos ter horários para dormir. Lembrando que o principal hormônio cerebral que é produzido durante o sono, né, a melatonina, ela só se faz no escuro mesmo, durante a noite. Não se faz durante o dia, porque nós temos um ritmo circadiano que precisa ser atendido sob pena de a gente ter problemas graves de saúde mental. Evitar desentendimentos. Quer dizer, nós temos aí exemplos de família que não vão ser anunciados, porque só a imprensa vive de desastre mesmo, mas tem muitas famílias que se repulsionaram, que podem relatar coisas maravilhosas que aconteceram durante esse período de onde eles ficaram, né, em isolamento, ficaram como família, em confinamento. Mas nós temos, vamos ver também que, infelizmente, se procurou, parece, esse período, né, de irritabilidade, houve desentendimentos graves, né, que geraram separações de casais, separações de família. A outra é ter momentos de reflexão, meditação e descanso, né? Como é bom, né, meditar esse tempo, né, tirar um tempo de reflexão, se aprofundar nos conhecimentos do Senhor, por exemplo, é um momento precioso, né? E a gente não pode perder esse tempo. A alimentação tem que ser saudável, evidentemente, porque agora está se comendo tudo. Parece assim, pelo fato de a pessoa estar presa, aí tem como dizer assim, agora eu posso comer à vontade, já que eu também não tenho direito a outras coisas, eu vou pelo menos comer, e come-se coisas porcaria, né? E a gente deve se lembrar que, por uma ironia do destino, essa pandemia surgiu dentro de um problema, né, de higiene na China, né, em Wuhan, onde está ligado a comer comidas completamente inadequadas, né, que houve uma expansão da pandemia. A outra, procurar ajuda no sofrimento emocional e físico. Aí, nesse caso, gente,
procurar o psicólogo ou o psiquiatra. Não é vergonha, gente, pelo amor de Deus, é um processo de adaptação que você precisa muitas vezes de ajuda. Pode ser um medicamento, às vezes, né? E pode ser que seja um conselho, pode ser que seja um compartilhar, né? Mas é super importante, né? Não é uma coisa que é só doido que vai para psiquiatra, né? Só maluca que vai ouvir psicólogo. Então, ficou uma coisa, né, que hoje é um preconceito, né, que termina levando ao cerceamento de muitas vidas, né? Porque às vezes a pessoa está num processo depressivo grave e aí nós temos um aprofundamento, né? Um progresso, né, do processo até chegar a uma via de fato terrível, né? É uma perda que poderia ser evitada. E aí o último item que eu gostaria de colocar é cultivar a esperança, traga à mente aquilo que traz esperança, né? Lembrar que Deus está no controle ainda do mundo, de todas as coisas. Os conselhos dele são de saúde e não de doença. E é fato, você pode ler a Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver, e no Novo Testamento, você vai ver conselhos super saudáveis, mas muito mais preventivo. A quarentena vem de lá porque era uma prevenção, né? Você tem desde passagens onde manda-se cuidar com relação, por exemplo, às fezes, onde é que elas devem ser depositadas, como deve ser coberta. É interessante. Medicina preventiva. E inclui também a questão da própria justiça social, porque é difícil você ter saúde sem justiça, né? É um fato, né? Porque pensar no futuro, gente, em vez de estar se preocupando com o futuro lá na frente, nós precisamos pensar nesse futuro, entendendo que pensar no futuro é agir no agora, né? Então, esses cuidados com a saúde, né, e não se concentrar só na doença, né, é que vai definir o nosso futuro, né? Então, vai vir uma coisa assim, que com certeza que seria um novo normal, né? Um novo normal, onde precisa se rever conceitos de higiene, valorização de investimentos também com relação à educação em ciência e saúde, mas saúde mesmo, porque já se tem trabalhado muito na questão da doença, né? E como eu falei, medicar é preciso, remediar é preciso, mas era melhor que fosse a doença não precisasse de ser medicada, né? Seria o grande lance. E eu entendo que nesse diálogo com Deus é o que nós pedimos e o que nós queremos. A questão do bem-estar social, uma educação em saúde de qualidade, justiça social, claro, vai ter que entrar em pauta, né? Então, só assim, a minha palavra final é assim, quando a coisa costa muito, as pessoas perguntam assim, como é que, doutor Ed, você consegue trabalhar com tanta gente doente, né, com tanta pressão, com tanta tensão, né, e no momento onde você está exposto, muito exposto à doença, já tem mais de 64, está bem exposto aí a possibilidades de doença, já sou um pouquinho obeso, né, e também tem uma tendênciazinha diabética, tudo isso, e o senhor consegue externalizar a paz e consegue, assim, transmitir uma palavra de esperança. E eu digo assim, olha, eu quando estou assim, quando a angústia bate, quando a ansiedade quer tomar conta, eu volto aos princípios. Os princípios da palavra de Deus, aos princípios simples de cuidado, o princípio relacional do amor em família, né? Tem todos esses recursos. Eu gosto de ler, eu gosto de meditar, eu gosto de ter tempo. E quando isso acontece, eu tenho busca e sinto falta quando, por exemplo, eu estou trabalhando que não tenho tempo já que eu predetermino para ler. Eu gosto de começar a minha manhã com leituras, né, antes de enfrentar o dia. Então, eu volto aos rudimentos, né, e não esperando exatamente no que ia precisar da medicina sofisticada, né, e dos ventiladores, né, que são tão importantes, né, que salvam tanta gente, mas que não é o meu primeiro diálogo. Toda crise traz oportunidade de amadurecimento. Se nós não aproveitarmos isso, está aí a palavra do pastoral, está aí o conselho pastoral, está aí a mensagem sendo repassada de Deus através do pastor. Né? Vamos cuidar de saúde, vamos priorizar. Né? Claro, vamos também remediar quando necessário,
mas ao amadurecimento seria a gente conseguir entender que esse nosso Deus profundamente amoroso, ele não queria que nós adoecêssemos. De antemão, doutor Hélio, assim, é um assunto muito relevante esse que o senhor trouxe aqui para a gente, e eu queria só fazer assim, uma pequena observação, né? Não sei se eu estou certa ou se não, mas com relação às emoções, o controle das emoções, né? As nossas emoções é um estado, por exemplo, eu estou triste, né? Ou eu estou feliz. Então, isso quer dizer que é uma coisa boa, porque isso pode mudar. Então, assim, sim, é um estado, triste, é um estado mutável. Agora, exatamente. Eu posso mudar isso, posso trabalhar com isso. E meio, uma estratégia que eu estou procurando utilizar é colocar sempre uma verdade quando vem um pensamento ruim, uma mentira, até uma coisa usada pelo próprio inimigo, né? Já que a gente está lidando também com o mundo espiritual, nós temos também esses maus pensamentos, né? Nesse sentido. Mas eu estou procurando meditar, assim como o senhor falou muito bem, também gosto muito de ler e de meditar. E quando eu me encontro numa situação de angústia, eu tento memorizar e recitar um versículo, né? Não só recitar um versículo, como também cantar uma música, né? Porque o louvor liberta a gente, né? Uma forma também que eu gosto muito de recorrer quando eu estou nesses momentos. E mudar esse estado, né? Porque é uma possibilidade da gente sair dessa situação de angústia para uma situação de paz, né? Embora as circunstâncias ainda não sejam de paz, porque a gente está ainda no momento de pandemia, mas pelo menos isso alivia, né? Muito bem. Ali, na realidade, essa sua colocação foi talvez assim, de ouro mesmo. Fechou algo que é tão importante para a gente tocar. Que assim, você colocou corretamente assim. Na realidade, comportamento, emoções e estados físicos, propriamente dito, de uma forma geral, né? Eles não são unidades estanques, assim, mas elas se comunicam um com o outro. Vamos dizer assim, eu posso mudar um estado emocional a partir de uma atividade física, por exemplo, tá certo? Eu posso mudar um estado emocional também a partir de uma visão espiritual naquele momento. Então, eu estava triste, de repente eu tenho uma percepção, né? Um insight, vamos dizer assim, de natureza espiritual, e aí eu mudo o meu estado emocional e eu mudo o meu estado corporal. Isso aí não é uma suposição, não é uma teologia, é, na realidade, uma coisa já bem comprovada a partir, né, de pesquisas, né, clínicas, né, mostrando que realmente essas unidades que nós temos, elas são completamente mutáveis, ou seja, não são unidades estanques, onde você, por exemplo, o emocional trabalhar só com o emocional, ou o corporal trabalhar só com o corporal. Você pode mudar uma coisa e alterar a outra por consequência. É como se elas fossem coisas que se comunicassem completamente, né, no momento em que você age, né, você muda o emocional. No momento em que você medita em coisas espirituais, você pode mudar tanto o físico quanto o emocional. Então, esse é um momento divino, né, onde você diz assim, rapaz, como o pastor fez, né, vamos voltar aos princípios, né? Isso, porque, trazer a memória e agindo agora para que o futuro não aconteça isso de novo, né? Essa é a nossa. É isso aí, doutor Hélio. Muito obrigada, tá? Vou encerrar a live agora e quero agradecer mais uma vez ao senhor a gentileza, a propriedade, como o senhor falou sobre o tema, maravilhosa, né? Com certeza dicas preciosas, assim, recado de Deus para a gente. Tá bom, querido. Um beijão para vocês, viu? Do coração. Olá, meus irmãos, meus amigos. É bom, muito bom estar aqui mais uma vez no púlpito da Igreja Batista Central, tendo a honra de compartilhar um pouquinho de assuntos que dizem respeito à vida humana, né, à nossa própria vida, mas também a Deus e a toda a dimensão do reino dele. Então, eu me chamo Ricardo Marques, para aqueles que ainda não me conhecem,
e nós vamos hoje conversar sobre um assunto extremamente importante: saúde mental. E eu queria começar lendo uma passagem da Bíblia. Está na terceira epístola de João. 3 João 1:2 diz assim, ó: Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Eu queria orar nesse instante. Pai amado, Deus de toda graça, nós queremos nesse instante pausar na Tua presença para Te agradecer pela oportunidade, Senhor, e pela possibilidade que o Senhor proporciona para a gente poder estar aqui louvando o Teu santo nome, falando das coisas que dizem respeito ao Teu reino e aos filhos que Tu amas, Pai. Muito obrigado por esse tempo, que o Senhor esteja com todos, Pai, e que abençoe este momento, que seja um momento de edificação e crescimento. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Esse período de pandemia que a gente vem vivendo já desde 2020, ele tem exacerbado os problemas emocionais das pessoas, né? Muita gente, e isso tem crescido muito. Pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões, passando, e de todas as idades, né? Da criança ao idoso, passando por momentos emocionalmente muito difíceis. E a saúde mental se deteriorando. Mas Deus está no controle de tudo, há um propósito para cada coisa e a gente quer aprender no meio dessa tribulação toda. Vamos começar definindo o que é saúde mental. Pode ser definida de várias formas, né? Tem muitas maneiras de se falar de saúde mental. Aliás, de saúde tem várias formas de definir, mente tem várias formas de definir, mas eu escolhi a definição oficial da Organização Mundial de Saúde, para poder universalizar o conceito, que eles atualizaram essa definição de saúde mental e eu gostei muito de como ela ficou. Então, a definição da OMS para a saúde mental é algo relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Está muito bem feita essa definição. Eu, particularmente, gostei bastante, porque não trata mais a saúde mental como a ausência de doença. A ideia de saúde aí não está ligado só ao oposto de uma patologia mental ou psiquiátrica, por exemplo, mas está relacionando a saúde mental a uma capacidade humana, que é a capacidade da pessoa reagir adequadamente às exigências, desafios e mudanças da vida. E a maneira como ela harmoniza as ideias e as emoções dela. Como é que os meus pensamentos se harmonizam com as minhas emoções e os meus sentimentos. Então essa definição já diz muito para a gente. De onde é que vem o sofrimento emocional? O sofrimento físico é fácil da gente entender, né? O cara deu uma topada, dói, caiu, quebrou o braço, teve um problema, comeu um alimento estragado, deu um problema no intestino, e por aí vai, né? Então, definir ou entender sofrimento físico é mais fácil, porque a gente consegue vê-lo no cotidiano. Mas o sofrimento emocional, por mais que ele seja cotidiano também, ele é mais abstrato, é subjetivo, e a gente precisa pensar num jeito de compreender de onde vem o sofrimento. E aí você tem, ao longo da história, várias escolas de pensamento, dentro da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, da própria filosofia, e também dentro da visão religiosa, né? Os conselheiros e tudo mais, têm diferentes visões e abordagens sobre o problema do sofrimento. Mas uma coisa que eu gosto muito é da frase de um filósofo grego, antigo já, que ele conseguiu traduzir numa frase de maneira quase perfeita. Não chega a ser perfeita não, mas quase. Essa questão do sofrimento emocional ou psíquico humano.
esse filósofo Epícteto, ele disse o seguinte: o problema do sofrimento das pessoas, do ser humano, não é apenas, ou não está focado principalmente nos problemas em si, nos acontecimentos com estas pessoas. O sofrimento está mais relacionado ao que as pessoas pensam sobre o que está acontecendo com elas e como elas lidam com esses pensamentos e com os acontecimentos. Ou seja, o que é que o Epícteto estava dizendo? De maneira muito genial, que a gente sofre muito menos pelas coisas que nos acontecem, pelas circunstâncias ao nosso redor, e sofremos muito mais pelo que nós nos permitimos pensar a respeito dessas coisas. E muito mais pela forma como nós lidamos com essas coisas e com esses próprios pensamentos. Gente, hoje tem toda uma área gigantesca de psicoterapia, por exemplo, que é aclamada, aplaudida na maior parte do mundo, que se baseia nesse princípio que o Epícteto falou séculos atrás. Olha que coisa magnífica, né? É muita genialidade. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre onde a mente se localiza no ser humano. Não em termos de localização geográfica, tá? Mas qual é o papel dela, como é que ela se localiza em termos de... e que papel ela ocupa em nós. Deus nos criou corpo, alma e espírito. Nós somos um tipo de trindade, perceberam? Corpo, alma e espírito. E Deus nos criou assim, de forma integrada, não é esfacelada, fragmentada. Deus não fez um corpo, depois ele fez um espírito separado, depois ele fez a alma separada e depois ele colou tudo para formar o ser humano, não. Quando um ser humano, cada um de nós, quando nasce, nós vamos construindo e formando gradativamente essas três áreas, né? Ou esses três componentes nossos. Nós vamos formando o corpo, vamos formando a alma e vamos formando o espírito. Nós crescemos em espírito, crescemos em corpo e crescemos em alma. Ricardo, eu não estou entendendo muito bem essa história de alma e espírito. Não é a mesma coisa, não, porque no interior, quando a gente, principalmente aqui no Nordeste, né? Quando você está no interior e às vezes você vai conversar num final de noite ali, perto de uma fogueira e tal, geralmente, aparece história de alma que o pessoal fala, né? E aí o pessoal diz, eu vi alma no cemitério, não gosto de passar na frente do cemitério não, porque eu vi alma e tal. Na verdade, o termo alma aí está falando muito mais da concepção popular de espírito, que imagina espírito como um fantasma, né? O conceito de alma na Bíblia e na filosofia tem a ver com mente. E é aí onde entra, olha só, Deus nos fez então corpo, mente e espírito. A alma aí é coração, é a consciência própria, né? É a capacidade de nós pensarmos sobre nós mesmos, pensar em Deus, no nosso Criador. Isso é alma, isso é mente. Então, quando a Bíblia fala de alma, ela está falando de mente. E espírito já é outra coisa. Então, o corpo é a parte física, a carne, né? Cérebro, vasos sanguíneos, pulmões, pele, coração, intestinos, ossos, tá? Isso, glândulas, né? Isso é corpo, é a parte física. O espírito é o sopro de vida que nos torna diferentes dos animais, né? Que nos tornou, que a Bíblia diz que Deus soprou em nós o sopro de vida e nós nos tornamos seres viventes. Não é ser vivente no sentido apenas do coração bater e o sangue circular e a gente conseguir se mexer, não. É um ser vivente no sentido superior ao dos outros animais, que eles não têm consciência, tá? Eles podem ter inteligência. Tem animais inteligentes que podem aprender, mudar o comportamento, mas eles não têm autoconsciência, consciência própria de quem eles são, que eles existem, que tem um Criador que os criou e assim por diante. Então, Deus nos deu
corpo, nos deu o espírito, que é a nossa essência, que sobrevive à morte do corpo, inclusive, né? E nos deu mente, a consciência. Como é que você divide isso? Não dá para dividir. Ah, Ricardo, mas divide sim, porque o corpo morre e a mente e o espírito permanecem. Verdade. Deus permitiu isso temporariamente, por uma questão teológica que nós não vamos discutir aqui, mas é tão importante a integridade ou a integração entre corpo, alma e espírito, corpo, mente e espírito, que Deus disse para nós que lá no final dos tempos, quando tudo tiver terminado e resolvido, Ele vai pegar todos aqueles que morreram em corpo, ou seja, o corpo se desfez e ficou somente espírito, e Deus diz que vai dar a todos nós novos corpos. Corpos que vão ser como aqueles originais de Adão e Eva no Éden, que não morrem. Então, para Deus, é muito importante que essas três coisas estejam juntas. E, enquanto estamos aqui, mesmo esse corpo sendo corruptível, é importante que nós o contemplemos dessa forma integrada. Mas o ser humano tem mania de remexer nas coisas, às vezes com boa intenção, e acaba estragando, né? Então, nós, por motivos até compreensíveis, ao longo do tempo, nós fomos fragmentando o ser humano. E aí nós tornamos o ser humano pedaços. Quando eu estou com um problema no corpo, para ser resolvido, algo não está funcionando bem no meu corpo, eu procuro o médico, eu procuro o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, ou a qualquer profissional de saúde que domine uma ciência, uma técnica que possa ajudar o meu corpo a voltar a funcionar melhor, o corpo físico. Mas se eu tiver um problema espiritual, uma dificuldade na área espiritual, aí não, eu não vou procurar o médico não entende dessas coisas, o fisioterapeuta não entende dessas coisas, o profissional de saúde não entende. Eu vou procurar o pastor, dependendo da religião do cara, ele vai procurar o padre, o rabino, certo? O conselheiro espiritual dele. Aí eles entendem da parte espiritual, então é eles que eu vou procurar. Se eu tenho uma dificuldade de ordem psíquica, mental, então eu vou procurar o psicoterapeuta, ou o psicólogo, ou o neurocientista clínico. E aí nós fragmentamos a pessoa. Mas o tempo passa, o conhecimento evolui, e nós estamos descobrindo, nessas três áreas, que elas não são separadas. Por isso os médicos estão ficando muito preocupados, porque eles receberam uma formação muito técnica, muito científica para lidar com o corpo físico. Mas ele descobre que aquele sofrimento físico naquela área do corpo, às vezes, não sempre, mas às vezes está ligado a algo da mente, da alma. E aí ele diz, eita, eu não fui formado para trabalhar isso. E ele manda para o terapeuta, para o psicoterapeuta, para o psicólogo ou para o psiquiatra. Mas, às vezes, ele descobre que vai para o psicólogo, por exemplo, e o psicólogo diz, eita, rapaz, eu estou aqui trabalhando com abordagens e técnicas e métodos que lidam com a parte da mente e estou vendo que a pessoa tem uma dificuldade também espiritual, né? A parte espiritual dela está comprometida e aí eu não consigo ajudá-la aqui. Procura lá a igreja, né? Procura o conselheiro espiritual e assim por diante. Então hoje nós estamos percebendo que essas coisas elas são, né? Nós sempre soubemos disso, mas não vivíamos como sendo isso. Essas coisas estão integradas, interdependentes. E agora, o que é que eu faço quando a pessoa procura o profissional? Então, nós estamos vivendo uma época que todas essas formações profissionais vão ter que ser revistas para se tornarem muito parecidas umas com as outras. Não é que cada um vai perder a sua especialidade, não.
O médico sempre vai ser médico, o fisioterapeuta sempre fisioterapeuta, o psicólogo sempre psicólogo, o psicoterapeuta sempre psicoterapeuta, o pastor sempre pastor e assim por diante. Mas cada função dessa vai ter que rever sua formação para que ela consiga trafegar por essas 3 áreas, pelo menos num nível que permita uma melhor compreensão e uma certa capacidade de ajudar dentro das 3 áreas, e a partir de um certo nível de necessidade, passar essa pessoa para o especialista, se for preciso. Então nós somos seres integrais, corpo, mente e espírito. Ah, Ricardo, você está falando aí de especialidades e tal, medicina, por exemplo, para tratar o corpo, o conselheiro espiritual, o pastor, para tratar o espiritual, mas essa parte da mente aí, ela fica meio no limbo, né? É meio subjetiva, meio não, é muito subjetiva na verdade. É abstrato. E por que é algo abstrato? Ah, mas o espírito é abstrato. Sim, mas nós historicamente estamos acostumados com pastores e padres, etc., tratando questões espirituais. Mas a parte da mente complica porque aparece em vários meios, inclusive no meio cristão, muito preconceito sobre a necessidade de um cristão de procurar ajuda para melhorar sua saúde mental. Por que esse preconceito existe? Porque há uma crença muito difundida e muito equivocada, eu mesmo já tive um pouco dessa crença, né? De que a busca de uma ajuda significa que eu estou reconhecendo, por exemplo, que a Bíblia não é capaz de resolver os meus problemas de ordem mental. Porque se a Bíblia for capaz, eu resolvo sozinho, só lendo a Bíblia. Não é que a Bíblia não tem essa capacidade, nós não estamos falando disso. As Escrituras são suficientes para as coisas que nós precisamos. Não é essa a questão. A questão é que suficientes para quê? As Escrituras não são suficientes, por exemplo, para ajudar a você melhorar um joelho que você deslocou num jogo de futebol. Você precisa de técnicas específicas para aquilo. Então as Escrituras são suficientes, mas não são suficientes para qualquer coisa, né? Não se aplica para qualquer coisa, né? Então as Escrituras são suficientes, sim, para nos aconselhar em tudo que nós precisamos. Aconselhar, mas às vezes nós estamos numa situação em que o conhecimento das Escrituras nós até podemos ter, mas aquilo parece que fica na cabeça da gente e eu não consigo concatenar com o meu coração, de maneira que aquilo provoque a mudança. Aí fica a pergunta, por que eu não consegui mudar? O que está acontecendo? Eu sei, eu tenho a informação e não consegui mudar, né? O que é que tem uma lacuna em mim? Aí a pessoa às vezes fica envergonhada, não diz para ninguém e tal, né? Eu não estou dizendo que para nós resolvermos, para termos saúde mental, nós precisamos fazer terapia, nós precisamos buscar psicólogo ou psiquiatra, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes a ajuda importa. E há preconceito quando alguém busca essa ajuda. Tá? Então, esse preconceito é um equívoco do entendimento de como nós funcionamos. Por que eu posso ter uma falha de funcionamento em qualquer parte do meu corpo, mas se for a minha mente que está ligada ao funcionamento de um órgão importantíssimo chamado cérebro, a essa não pode falhar, não. Porque se falhar é vergonhoso, vão dizer que eu estou com pecado e que eu tenho que resolver o meu pecado, seja ele qual for, porque a minha mente vai ficar boa se eu fizer isso. Não é tão simples assim. Claro, o pecado existe, adoece, inclusive a mente, mas nem sempre os problemas de falta de saúde mental é por causa de pecado. Ricardo, a Bíblia fala sobre mente? Se fala, ela fala o quê? Bom, fala até bastante, mas tem vários contextos em que a Bíblia fala sobre mente. Eu escolhi, a gente não pode ficar aqui horas dissertando a respeito disso, eu escolhi alguns textos que para mim são estratégicos, até muito bem conhecidos. Um deles, e eu acho que vocês já estão adivinhando aí, é na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos,
no capítulo 12, versículo 2. Vamos lembrar o que é que o apóstolo Paulo diz lá, gente? Eu vou parafrasear, tá? Dizendo assim na linguagem de hoje, né? O apóstolo Paulo diz assim para os cristãos de Roma, ó. Ele diz: irmãos, não tomem a forma deste mundo, não se amoldem a este mundo. Ou seja, ele está aludindo ao fato de que o cristão ele precisa viver uma contracultura. O cristão ele não é para ter os mesmos valores, o mesmo formato, né? As mesmas condutas que o mundo tem. Porque nós já saímos do mundo e somos diferentes. Então Paulo está relembrando isso aí. Olha, não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma deste mundo. Pelo contrário, se transformem, ele diz. Se transformem. Parou aí? Não. Se transforme como? Paulo é um cara sempre muito completo, né? Ele diz as coisas como devem ser ditas. Então, ele diz, não se amoldem a este mundo, pelo contrário, se transformem, renovando a sua mente. O termo grego usado por Paulo aí é metanoia. O que quer dizer metanoia? Poderíamos traduzir mais ou menos como você pegar a sua mente, do jeito que ela está, desmancha ela. Desconstrói essa mente e faz outra no lugar, uma mente diferente, renovada. Então Paulo está dizendo, se transforme, mudando, alterando a sua mente, refazendo a sua mente. Aí, gente, tem um arremate agora no final do versículo, olha só o que ele diz. E assim experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês estão conseguindo pensar junto comigo o que quer dizer isso? Paulo, quando ele diz, e assim experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que é que Paulo está dizendo? Ele está colocando uma condição. Ele está dizendo que, embora nós saibamos que a vontade de Deus ela já existe por si só para nós, e ela já está operando em nós, muitas vezes nós não usufruímos dela, dessa vontade de Deus que está já operando em nós. Nós sequer a percebemos. Vivemos como se essa vontade não estivesse operando, como se Deus não estivesse agindo na nossa vida. E o que Paulo está dizendo é, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa transformar sua mente. É isso que o versículo está dizendo, Romanos 12, 2. Ou seja, se a minha mente não estiver funcionando bem, eu não vou conseguir perceber nem usufruir plenamente da vontade de Deus na minha vida. Uau! Então, eu preciso de fato me importar com a minha mente. Se ela é capaz de atrapalhar a minha percepção da vontade de Deus e o usufruto dessa vontade, então a coisa é séria. Eu tenho que dar muito mais importância à saúde da minha mente do que eu imaginava. Mas o que é que pode dar de errado, Ricardo, com a mente da gente, a ponto de impedir a nossa transformação espiritual? A ponto de atrapalhar a percepção e o usufruto da vontade de Deus na nossa vida? Tem muitas coisas na mente que podem atrapalhar, mas eu vou dizer aonde começa tudo. E isso é bíblico, hein? No pensamento. É nos pensamentos que começa a coisa. Então, olha só, os nossos pensamentos, eles podem ser conscientes e inconscientes. O consciente é aquele racional, eu sei que eu estou pensando aquilo, eu decidi pensar assim. Mas o inconsciente são aqueles pensamentos que a gente não sabe que está tendo, ou não percebe de onde eles vêm. Simplesmente eu não chamei, eu não quis, eles já estão lá, perturbando a minha cabeça. Esses pensamentos inconscientes são os mais difíceis de se resolver. Pensamento, gente,
quando alimentado, ele se transforma em sentimentos. E os sentimentos acabam virando comportamento. E aí o comportamento prejudica a nossa vida. Então começa no pensamento. Olha só, pensamento, o que eu penso influencia como eu me sinto. E a maneira como eu me sinto influencia como eu reajo e me comporto. Então, eu estou querendo mudar meu comportamento. Ok, começa lá no pensamento. Ó. Isso é o que diz a psicologia, a psicoterapia, a neurociência clínica, certo? A psiquiatria e assim por diante. E isso é bíblico. Ricardo, então basta eu ter informação certa e aí eu mudo? Se eu souber das coisas, eu vi uma pregação do pastor, eu fiz um curso, eu li um livro, assisti uma palestra e essa informação chegou até mim, eu a compreendi, então isso resolve o meu problema? Não. É por isso que as pessoas não mudam só assistindo uma pregação, só lendo um livro, ou só vendo uma palestra, assistindo uma aula, fazendo um curso. Porque se fosse assim, era muito bom, ninguém tinha mais problema. Não, a informação é vital, mas ela não é suficiente. É preciso que a informação vá além. Tá? A informação fica no nível do consciente, gente, do racional, é intelecto. Mas a mente funciona mais fortemente ainda no nível do inconsciente. E eu preciso conseguir que esse inconsciente seja atingido. Ricardo quer dizer então que eu sei das coisas, mas não mudo? Exatamente. E o que é que eu faço, né? De onde vem isso? Existe uma coisa chamada piloto automático, já ouviu falar? Piloto automático. Piloto automático é uma coisa boa. Por exemplo, para eu dirigir, se eu não tiver o piloto automático, eu vou ficar cansado, tendo que prestar atenção em cada pequeno passo, que pedal eu piso, que marcha eu passo e tal. Não preciso disso, o cérebro automatiza e eu não preciso mais ficar pensando. Então tem muita coisa na vida da gente automatizada que é uma maravilha. Mas tem coisas automatizadas que nos prejudicam. Nós temos pensamentos negativos e crenças negativas que a nossa mente automatiza, a mente inconsciente. Nós temos sentimentos ruins que são automatizados e comportamentos negativos também. E aí nós ficamos robotizados, prisioneiros desses pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos que viram condicionamentos. Ou seja, é algo automático. Aparece o gatilho e eu já respondo automaticamente. Quando eu vejo, já foi. Já pensei, já senti e assim por diante. Já fiz, né? Como é que quebra isso, então? Como é que eu quebro esse piloto automático, esses condicionamentos que me prendem, me escravizam e fazem com que eu funcione, muitas vezes de uma maneira que eu não quero funcionar? Intelectualmente, racionalmente, eu sei que aquilo não é legal, que me faz mal, mas a gente ouve essa frase repetida na boca das pessoas: eu não consigo. Está errado. Isso é uma crença disfuncional. Você consegue, você apenas ainda não conseguiu. Mas olha como a pessoa já repete para si uma mentira, né? Sem saber que está mentindo para si mesma. Para quebrar isso, pessoal, esse piloto automático, eu preciso, muito simples, tá? Do ponto de vista conceitual, mas bastante trabalhoso na sua execução. Eu preciso, para quebrar isso, esse piloto automático e esses condicionamentos que me aprisionam e atrapalham de eu mudar, mesmo eu sabendo o que precisa ser feito, eu preciso de treino. Treino mental. A mente muda através da repetição. Eu preciso fazer e fazer de novo e fazer de novo, mesmo desmotivado, mesmo sem acreditar muito talvez, mas eu vou e faço, até que chega um momento que a sua mente vai entendendo que aquilo é importante e começa o processo de mudança, até ele se consumar. Na Bíblia a gente vê isso ensinado para os frutos do Espírito, por exemplo. Um dia eu vou falar só sobre isso. Os frutos do Espírito, eles são aprendidos, são desenvolvidos, não são dados para a gente no estalar de dedos. Deus pode, mas por algum motivo não é como Ele faz. Nós temos que aprender a desenvolver, e para isso precisa de experiência, precisa de estimulação. Então a gente
quebra esse piloto automático com o treino. Como? Puxa, gente, tem muitas técnicas, muitas ferramentas e recursos que podem ajudar as pessoas a fazer isso. Algumas são bem simples, muitas delas são ferramentas bíblicas, mas tem outras ferramentas que são científicas, que são técnico-científicas, e podem ajudar a pessoa a superar essa dificuldade com mais facilidade. Nós estávamos falando que tudo começa nos pensamentos, não é isso? Pois vamos concluir o nosso tempo aqui fechando nessa questão do pensamento. Se começa nos pensamentos, então eu posso e devo trabalhar meus pensamentos, treinar a minha mente com pensamentos corretos. Atenção, não confunda com aquela panaceia do poder do pensamento positivo. Isso não funciona, tá? Fazer só coisas motivacionais não funciona, porque isso fica só no nível do consciente. O poder do pensamento positivo é uma enganação, é um otimismo de enganação. Não está acontecendo nada, não, está tudo certo, está tudo bonito, está tudo maravilhoso. Não estou falando disso. Eu estou falando da gente assumir os pensamentos que nós temos, conhecê-los, os pensamentos negativos, dar identidade a eles, nos apossar deles e agir sobre eles, e não ficar fugindo deles. Então eu preciso identificar e reconhecer os pensamentos que me perturbam. Eu preciso saber que pensamentos são esses e eles precisam ficar muito claros para a minha mente. E uma vez que eu os conheço perfeitamente, eu estou olhando para ele, está escrito no meu papel. Aí uma vez que eu sei disso, eu agora posso trabalhar esse pensamento, ou esses pensamentos. E esse trabalhar é o treino que eu estou falando. Se a minha mente está cheia de pensamentos negativos, eu preciso colocar o foco dela, a minha atenção, redirecionar minha atenção para pensamentos positivos e edificantes. E isso não é só a psicologia, a neurociência, a psicoterapia, a psiquiatria que dizem, não. Isso é a Bíblia que diz. É a Bíblia. Então eu queria terminar lendo para vocês Filipenses capítulo 4, versículo 8. Uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo escreve para os cristãos de Filipos, falando de um treino mental. Um treino mental. Ele diz que a gente precisa fazer isso cotidianamente até a mente mudar. É o mesmo Paulo que disse lá em Romanos 12, 2 que nós precisamos mudar a nossa mente. E o que é que Paulo diz agora? Em Filipenses 4, 8. Ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, bem afamado, se houver alguma virtude, se tiver algum louvor nisso, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Ou seja, ele está dizendo que a gente deve ocupar intencionalmente a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, aquilo que merece respeito, aquilo que é bem afamado. Ele diz, escolha ocupar sua mente com isso, com esses pensamentos. E ele ainda completa, né? Aquilo que vocês aprenderam de mim, ouviram de mim, viram eu fazendo, pratiquem. E aí ele fecha. Porque se vocês fizerem isso, Deus estará convosco. Olha só isso, a conexão com Romanos 12, 2, né? Se você transformar sua mente, poderá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Se você ocupar seus pensamentos com essas coisas boas, Deus estará com você. 2 versículos em livros diferentes, o mesmo autor falando da mesma coisa. Ele está condicionando a nossa experiência com Deus a termos a mente correta. Portanto, se você está sem esperança em relação à saúde mental, saiba que tem jeito. Tem jeito, porque senão Deus não teria prometido.
Obrigado pela atenção de vocês e que Deus os abençoe ricamente, nos proporcionando a todos a melhor saúde mental que somente o Espírito de Deus pode proporcionar. Hoje eu vou brincar com meu filho, hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje eu vou fazer exercícios, hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verdura, mamão. Hoje passear com cachorro, hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje, porque só tenho hoje, hoje, aqui, agora e o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina, hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó ou mesmo Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas, hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices, hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão. Hoje, porque só tenho hoje, hoje, aqui, agora e o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje, porque só tenho hoje, hoje, aqui, agora e o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Deus te abençoe.